Minutos para uma, a gente faz aqui um alerta aos condutores de veículos. Atenção, a legislação de trânsito estabelece que os motoristas devem dar passagem. Aliás, vou até comentar com o coronel. O coronel está com a gente aqui a respeito disso, né? Dar passagem a veículos de emergência, como ambulâncias, viaturas policiais, corpo de bombeiros, mas nas ruas e avenidas isso nem sempre acontece. Esse desrespeito pode gerar infração gravíssima, multa e 7 pontos na carteira de habilitação. O coronel Yunis vai comentar com a gente daqui a pouco, mas antes, balança aí. A rotina de quem é condutor de um veículo de emergência. Pegamos carona em uma ambulância do SAMU para saber como é exercer a atividade pelas ruas da capital sergipana. Quando assumem a direção e ligam a sirene, o condutor se enche de adrenalina. O foco desses profissionais é um só: chegar ao destino no menor tempo possível. Adilson Ferreira é condutor do SAMU há 14 anos e fala dos obstáculos que muitas vezes o socorro encontra pelo caminho. Ruas, o próprio engarrafamento e o próprio comportamento dos usuários. Então, por diversas vezes a gente teve um tempo de resposta negativo, né? Quando se trata de uma UTI, às vezes 10 minutos, 15 minutos, isso significa a vida da outra pessoa. Com os bombeiros, a situação se repete. Seja nas ocorrências de incêndio, acidentes ou em outras urgências, o tempo-resposta é imprescindível. Todas as pessoas precisam dar passagem a essas viaturas, em vista do tempo-resposta nas ocorrências. Esse tempo-resposta é primordial para o desfecho da ocorrência. Para quem está no trânsito, dar passagem a um veículo de emergência, além do exemplo de cidadania, é também respeito ao Código de Trânsito brasileiro. A desobediência é considerada infração gravíssima, com multa e 7 pontos na carteira. E a partir do momento em que esse veículo utiliza-se da sirene e do giroflex, ou seja, as luzes intermitentes, ele tem precedência. Ele deve ser dada passagem a ele. Não pode se bloquear esse veículo, afinal de contas ele está atendendo, independentemente de ser polícia ou ser ambulância ou qualquer outra situação, e nem sequer o cidadão que vem à sua retaguarda, ou seja, aqueles que se aproveitam, podem seguir junto a ele. Afinal de contas, a prioridade é do veículo de emergência, ficando o cidadão que se acometer dessa infração com 7 pontos na carteira. A infração é gravíssima e a multa é de R$ 293,54. Muito bom, Silveira. E nós vamos também, daqui a pouquinho, conversar com o coronel, exatamente, o Maurício Yunis, para ele comentar com a gente, conversar com a gente e nos esclarecer realmente ponto a ponto. Daqui a pouquinho, minha gente, 12h55, como é bom reencontrar um querido amigo. Comentários do nosso coronel Maurício Yunis. Coronel, seja bem-vindo, boa tarde. E a importância, como eu digo sempre, de se prestar serviço. Esclarecimento é muito importante, né, coronel? Boa tarde. Sem dúvida, Sérgio. Boa tarde a todos. Precisamos primeiro compreender que, além da questão de cidadania, existe também a previsão no artigo 189 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo uma infração grave, ou seja, não dar passagem à viatura quando estiver com seus instrumentos sonoros e de iluminação para fazer a passagem. Ou seja, o que o cidadão deve fazer? O cidadão deve imediatamente procurar o lado direito da via para permitir que aquela viatura, na emergência, possa transitar pelo lado esquerdo. Existe alguma outra situação em que as pessoas ficam preocupadas e não têm como dar passagem? Sim. Existem aquelas situações em que se encontra um grande engarrafamento e as pessoas não têm como dar passagem e encostar do lado direito. Então, o que todos os veículos devem fazer? Bem, quem estiver do lado direito faz a sua direção para o lado direito. E quem estiver do lado esquerdo e não tenha por onde sair, vira o seu veículo para a esquerda, deixando um corredor livre ao centro. Essa situação são nas questões em que haja um engarrafamento. A regra geral é: ouviu a sirene, faça a sinalização do seu veículo para a direita, encoste do lado direito, se possível até mesmo no acostamento, para dar a maior passagem possível. Lembramos que, quando forem veículos do Corpo de Bombeiro, que tem grandes tamanhos e estão transportando água,
até mesmo para o condutor daquele veículo, se torna difícil acionar o freio e conseguir parar um caminhão como aquele. Então, fica essa recomendação: dê o máximo de espaço, principalmente quando se tratar de veículos grandes, no caso do Corpo de Bombeiro, no salvamento, porque além da emergência que ele está indo atender, existe a questão do peso da quantidade de água ou um veículo maior que está sendo transportado, fazendo com que a utilização dos seus freios se torne mais difícil para o condutor. Então fica aqui essa dica importante, que além de ser cidadania, existe a previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro. E o que eu sempre digo, como é bom o esclarecimento. Coronel Yunes, muito obrigado, ótima tarde. Obrigado, querido. Agora são